Como dito no episódio anterior, no próximo dia 15 de novembro ocorrerão as eleições municipais para os cargos de prefeito e vereador. Nas eleições do regime democrático brasileiro, votar é tanto o exercício de um direito quanto uma obrigação. Pensando nisso, vamos conhecer um pouco da história do voto no Brasil. A primeira eleição em território brasileiro foi no ano de 1532, na Vila de São Vicente. Na ocasião, as eleições diziam respeito à escolha dos membros da Câmara Municipal e participavam do processo eleitoral os chamados homens bons, ou seja, homens brancos, católicos, livres e proprietários. Ficavam de fora deste processo as mulheres, pessoas negras escravizadas, indígenas, judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, e homens que tinham que exercer trabalhos manuais, como alfaiates, por exemplo. A primeira eleição nacional que ocorreu no Brasil acontece um pouco antes da independência, no ano de 1821, quando foram escolhidos os deputados brasileiros para as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, ou simplesmente Assembleia. O voto no período monárquico tem como principais características ser indireto, se escolhe um intermediário para votar para um representante. Ser sectário acontece de acordo com a renda. De acordo com a Constituição de 1824, válida por toda a monarquia, podiam votar os homens livres e maiores de 25 anos. O voto também não era secreto, o que tornava o processo eleitoral bastante violento. Os homens negros libertos só podiam votar no primeiro momento. As eleições diretas surgem através da Lei Saraiva, em 1881. Nesse momento, o alistamento eleitoral deixa de ser feito nas igrejas e passa a ser feito na justiça. Surge também o título de eleitor, e os analfabetos são proibidos de votar. Também é exigido a partir daí um documento que comprove a renda. Era o período do fim da escravidão e, temendo os votos de negros e pobres, essa lei restringiu o voto a apenas 1,5% da população brasileira. Com a Primeira República, participavam do processo eleitoral os homens acima de 21 anos alfabetizados. Embora não fosse mais necessário a comprovação de renda, apenas 2,5% da população brasileira votava. O voto não era secreto, não havia segundo turno e presidente e vice-presidente eram escolhidos separadamente. Esse sistema durou até 1964. Existia ainda um órgão de nome degola, que existia para anular votos, evitando assim grandes mudanças. Um exemplo foi o deputado Monteiro Lopes, um dos primeiros políticos negros brasileiros que só foi empossado após ser eleito pela terceira vez, depois de muita pressão popular. Apenas o Código Eleitoral de 1932 estabelece o voto secreto e o voto feminino. Com a Constituição de 1934, a idade mínima para votar passa a ser 18 anos. Com o golpe de 1937, apenas em 1945, mais de 10% da população brasileira, incluindo as mulheres, votou para o principal cargo nacional. As eleições entre 1945 e 1960 são a primeira sequência de eleições diretas, universais e multipartidárias para a presidência do Brasil. Após o golpe militar de 1964, foi banida a maioria das eleições para o Executivo. Com a Constituição de 1988, o voto obrigatório é instituído, sendo facultativo para idosos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos, bem como segundo turno para a presidência, governos estaduais e municipais. Apenas em 1989, a população volta a eleger a presidência em eleições diretas, universais e multipartidárias. Nas eleições de 2010, cerca de 56% da população brasileira votou, com o destaque que 53% do eleitorado foram mulheres. Em 2018, vimos as mulheres novamente protagonizar através do movimento chamado Ele Não.
Apesar de todos os problemas relacionados aos processos democráticos, votar significa participação social, algo essencial em uma sociedade democrática. O voto e sua ampliação são partes essenciais da cidadania, dos direitos políticos e do autogoverno de uma sociedade. Quanto mais forte uma democracia, mais pacífica e livre é uma sociedade.